Sabe, geralmente quando a gente pensa em conexão hoje em dia, a primeira imagem que vem à cabeça é super técnica. Uhum, total. A gente logo pensa em tecnologia. Exato. A gente pega o celular, procura uma rede Wi-Fi, vê lá os ícones acenderem e, tipo, a gente aceita sem questionar que estamos conectados a um oceano invisível de dados. Sim, a gente simplesmente confia que o ar ao nosso redor tá cheio de ondas e frequências carregando informações, né? É algo bem mecânico. Mecânico, invisível, mas totalmente real. Mas e se, e acompanha o raciocínio aqui, milhares de anos antes da invenção do smartphone, textos antigos já estivessem descrevendo a mente humana como um transmissor de rádio literal? Essa é uma premissa fascinante. Pois é. Hoje a gente vai fazer mais um mergulho profundo e a missão é explorar um material bem denso. Nós vamos abrir o livro Mecanismos da Mediunidade, especificamente os trechos do capítulo 25, que se chama Oração. E a ideia é observar essa conexão espiritual não como um rito místico, sabe? Mas quase como uma física aplicada. E essa é a lente exata que a obra exige de nós. O texto, que tem autoria espiritual atribuída a André Luiz e foi psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, propõe justamente isso, que a fé encontra a física da mente. Legal. E só lembrando para quem nos escuta, nosso objetivo aqui não é debater dogmas ou tomar partido, né? A gente quer extrair os conceitos. Com certeza. A nossa intenção é dissecar de forma imparcial as informações dessas fontes. Nós vamos desconstruir a mecânica por trás de práticas que, bom, acompanham a humanidade desde sempre. Analisar como o autor afirma que a mente opera literalmente como um maquinário de emissão e recepção de ondas. Certo. Vamos desempacotar isso, então. Se essa engenharia invisível da mente é tão exata quanto, sei lá, um sinal de Wi-Fi, por que o pessoal no passado não percebeu isso? Ou, bom, será que perceberam e apenas deram outro nome? O texto dá algum contexto histórico? Dá sim. Ele estabelece que eles perceberam, mas operavam essa tecnologia de uma maneira muito rudimentar. A mediunidade, que na definição da obra é essa conexão com planos invisíveis, esteve presente em todos os tempos. Ah, então não é uma invenção recente. De forma alguma. O texto traça uma linha do tempo bem clara, começa lá nas práticas primitivas, onde essa comunicação envolvia totens e manitos. Peraí, só para esclarecer o termo rápido, um manito seria basicamente uma força espiritual ou uma divindade cultuada por povos indígenas, certo? Isso, exatamente. Então, na visão do texto, eles estavam tratando um pedaço de madeira esculpida ou um símbolo tribal como uma espécie de antena literal. É isso? É bem por aí. O objeto servia como um ponto focal primitivo para a mente. E aí, com o passar dos milênios, a fonte descreve que isso foi ficando mais complexo. Ganhou um upgrade. Exato. A humanidade passou dos totens rústicos para a complexidade suntuosa dos grandes templos iniciáticos dos povos antigos. Mas olha que curioso. Ao mesmo tempo que existia essa sofisticação nos templos, a mesma tecnologia da mente era rebaixada por magos em praças públicas. Misturada com superstição? Misturada à magia vulgar, operada por pessoas que muitas vezes nem entendiam os princípios do que estavam fazendo. Cara, é como observar a história das telecomunicações. A gente começa com os sinais de fumaça rudimentares e totens, e de repente a gente passa para grandes centrais de transmissão gigantescas de mármore nos templos antigos. E o texto sugere que os livros sagrados de várias religiões estão cheios desses relatos, né? Sim, todas aquelas manifestações de anjos, demônios, visões, exorcismos. O maquinário operando nos bastidores era sempre o mesmo, só mudava a roupagem cultural. O que nos leva à grande questão. Porque se essa tecnologia sempre existiu e o maquinário é o mesmo, qual é o botão que liga essa máquina? Como a gente passa dessa aula de história para a mecânica psicológica descrita na obra? Aí a gente entra num conceito central do texto, que vem da ciência, da psicologia, o reflexo condicionado. Reflexo condicionado. Tá. Sim, o autor é categórico ao afirmar que talismãs, altares, vestes, perfumes, imagens sagradas, nada disso tem poder mágico próprio. Nossa, então a imagem não faz nada sozinha. Nada. Eles são matéria inerte. Segundo o texto, eles são apenas
nas palavras dele, petrechos, ferramentas destinadas a incentivar a mente a produzir ondas mentais em uma direção específica. O princípio básico operando aí é que os semelhantes se atraem. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque quando eu escuto reflexo condicionado, a primeira coisa que me vem à mente, e acho que para muita gente também, são os cães de Pavlov, sabe? Ah, a experiência clássica do sino. Isso, aquela onde o cientista tocava um sino antes de alimentar os cachorros e, depois de um tempo, só de ouvir o sino, os cães já começavam a salivar. O texto está dizendo que a nossa conexão espiritual funciona como um reflexo biológico desses. A analogia é perfeitamente aplicável. O que é fascinante aqui é que o objeto, seja um ritual ou uma imagem, funciona como o sino de Pavlov para a nossa mente. Ele atua como um gatilho. Faz sentido. Quando uma pessoa se depara com um símbolo que ela associa à paz, por exemplo, a mente engatilha um reflexo que altera a frequência das ondas mentais que ela está emitindo. O objeto não fez mágica, ele só treinou a mente do operador para acessar aquele estado. Certo, entendi a teoria. Mas o texto dá exemplos de como isso funciona na prática, porque associar um sino à comida é uma coisa bem material. Mas associar a mente a frequências invisíveis parece bem mais abstrato. O texto dá exemplos impressionantes e coloca lado a lado figuras que a gente normalmente não misturaria. Por exemplo, a fonte menciona um bruxo utilizando uma planta, a mandrágora, para induzir vibrações através de feitiços. Tá, o feitiço clássico. Isso. Ao focar no terror que o ritual exige, o próprio bruxo, por reflexo condicionado, assimila correntes mentais inferiores para si mesmo. Agora, no extremo oposto, o texto fala de um sacerdote que consola um espírito ou uma pessoa. Usando os símbolos da fé dele. Exato. Esses símbolos impulsionam a produção de raios mentais enobrecidos, a frequência perfeita para gerar auxílio. Espera um pouco. Você está me dizendo que, segundo a fonte, um bruxo fazendo um ritual antigo numa floresta e um sacerdote num templo estão na base operando o mesmíssimo maquinário de indução de ondas mentais? Exatamente o mesmo. E a obra vai ainda mais longe, expandindo isso para o nosso dia a dia. Ela cita o exemplo do médico. O médico no hospital. Sim. O texto descreve um médico que usa autoridade e doçura com o paciente. Ao fazer isso, o médico encoraja o paciente a gerar oscilações restaurativas. O jaleco, o consultório, a voz firme, tudo serve como gatilho de reflexo condicionado para o paciente se ligar aos poderes curativos da natureza. Caramba! E diz mais, diz que um professor numa sala de aula faz a mesma coisa. Ele estimula o aluno e ajusta a onda mental do estudante para incorporar o conhecimento. Nossa, isso muda toda a perspectiva. Quer dizer que a única diferença entre o médico encorajando o paciente e o bruxo do ritual é a intenção e a sintonia, não os objetos físicos em si. Exatamente. A intenção do operador e a sintonia de quem recebe são os verdadeiros motores dessas frequências. Os objetos são só os facilitadores. Isso é fascinante, mas, na real, me deixa um pouco preocupado também. Se a gente está o tempo todo emitindo e assimilando essas ondas, baseados nos gatilhos ao nosso redor, seja a roupa do médico, o ambiente de trabalho, o trânsito, nós não estamos absurdamente vulneráveis? Esse é um ponto crucial. E o texto aborda esse problema prático de forma brilhante, criando um contraste entre a nossa imunidade física e a nossa realidade psicológica. Como assim um contraste? Fisicamente, a biologia nos transformou em fortalezas. A fonte menciona que o corpo tem defesas incríveis: a pele, a mucosa intestinal. Barreiras físicas óbvias, sim. E quando elas falham, a gente ainda tem a medicina. O autor cita a quimioterapia bacteriana, os antibióticos capazes de coibir doenças que antes eram devastadoras, como a tuberculose ou a febre tifoide. É como se a biologia humana tivesse desenvolvido o mais avançado software de antivírus para o corpo físico. A mente outra. A mente não tem essa pele blindada. O texto descreve o ser humano como um viajor na selva de pensamentos heterogêneos. Uma selva de pensamentos, nossa! Sim, estamos expostos a todo tipo de vibração. Então, seguindo a analogia, a nossa mente está navegando na internet mais caótica possível
cheia de pop-ups de ansiedade dos outros, totalmente sem nenhum tipo de firewall. É isso? É exatamente isso. E o texto atesta que é por estarmos expostos a vibrações subalternas, vindas de companheiros desequilibrados ou mentes angustiadas ao nosso redor, que muitas vezes sentimos uma fadiga e irritação inexplicáveis. Faz todo sentido. Mas isso levanta uma questão de emergência, né? Se a mente está viajando desprotegida por essa selva, a gente precisa urgente de uma ferramenta. Qual é o firewall que a gente instala para encontrar segurança? Nossa técnica que a obra oferece para construir esse firewall é a prece, a oração. A oração, tá, mas imagino que não de um jeito puramente místico, dado o tom do livro. De forma alguma. O livro define a oração de forma super técnica. Ele diz que ela atua como um comutador das correntes mentais. Um comutador. Deixa eu ver, tipo um interruptor de energia? Ou aquelas chaves de trilho de trem que mudam a direção da composição? Exato. Como uma chave que muda a direção. Quando estamos perdidos absorvendo o caos da selva, a prece é um mecanismo que ergue o pensamento aos planos sublimados. Ao fazer essa mudança, a mente passa a captar ideias transformadoras. E o texto afirma que isso chega a regenerar células físicas exaustas. Caramba, tem impacto biológico então. Tem, mas o autor faz um alerta importante. Para esse interruptor funcionar, não basta só falar um monte de palavras decoradas. A prece precisa estar aliada à higiene do espírito. Higiene do espírito. O que seria isso na prática? É a conduta reta, é o comportamento ético diário que sustenta o pensamento reto. Porque assim como a gente procura nutricionistas e médicos para o corpo, precisamos de inspiração limpa para a mente para poder governar nossos próprios impulsos. Entendi, é manter a fiação interna limpa para o interruptor funcionar. Sabe, tem uma citação direta desse texto que eu acho uma poesia técnica maravilhosa. E queria jogar aqui para a gente analisar. O autor compara a mente centralizada na oração a uma, e eu cito, flor estelar, aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. É uma imagem belíssima. Muito. Mas, traduzindo de volta para a nossa tecnologia, seria como se essa flor estelar fosse uma antena parabólica fechada que, na hora da oração, se abre e aponta para cima para captar um sinal muito mais amplo e limpo. É a tradução exata do conceito. Quando a antena aponta para a selva, capta ruído. Quando vira para cima com a prece, capta as sugestões de inteligências nobres, esse orvalho nutriente. Tá, mas então o que tudo isso significa na prática, no dia a dia das pessoas? Porque muita gente usa a oração só para pedir coisas materiais, né? Me arruma um emprego, cura minha gripe. Como a obra vê isso? O autor adverte que orar não é apenas pedir coisas. Se conectarmos isso com a figura maior da mecânica, o verdadeiro objetivo desse comutador é pedir compreensão. Compreensão. Sim, compreensão sobre os propósitos da sabedoria infinita, para a gente poder agir no bem de todos. A oração é descrita como o mais elevado toque de indução. Faz sentido, porque pedir um carro novo não tira você da frequência da ansiedade da selva, mas pedir compreensão muda a sua engrenagem mental, né? Você sai do ruído e abre o circuito. Exato. Ela exterioriza a consciência e permite que as ondulações do céu corrijam o magnetismo torturado da Terra. E o mais legal é que a fonte diz que, independentemente do nível intelectual da pessoa, qualquer um pode operar isso. Bom, para concluir essa nossa análise, se essa compreensão técnica da oração como ferramenta de sintonia sempre existiu, a gente deve ter exemplos históricos de mestres operando essa tecnologia, certo? Com certeza. E o texto recapitula isso no trecho final. Mostra que mediunidade e prece sempre andaram juntas na ordem superior, funcionando como um agente refletor do plano celeste entre egípcios, hindus, gregos. Mas ele foca em dois exemplos máximos. O primeiro é Moisés. Moisés. A imagem clássica é ele no alto da montanha com as tábuas. Bem épico. Sim, mas lendo com a lente da nossa análise, Moisés orando no Monte Sinai não é só épico, é mecânico. Ele sobe a montanha para se isolar do ruído da selva de pensamentos do povo lá embaixo. Ele precisava desse isolamento para sintonizar a antena e recolher os mandamentos da justiça num ambiente limpo.
É, tipo, subir no ponto mais alto para conseguir aquele sinal de Wi-Fi perfeito, sem interferência. E o segundo exemplo? Imagino que seja o ápice desse maquinário. O exemplo absoluto no texto é o Cristo. E o que a obra destaca não são os milagres visíveis, mas como a prece funcionava como um reflexo condicionado de natureza divina inquebrável nele. Seja caminhando tranquilo no Genezaré ou no Tabor. Mas aí que tá. Nesses lugares pacíficos, manter o sinal limpo é uma coisa. E quando o ambiente é puro caos? Esse é o teste definitivo que o autor mostra. Ele cita Jesus no Getsêmani e, por fim, na cruz. O teste de estresse máximo do firewall. Exatamente. Cercado por dor física brutal e pela frequência de ódio da multidão, a sintonia dele entre criatura e criador se manteve perfeita. Ele não deixou a interferência externa quebrar o sinal do comutador. É impressionante. Basicamente, esses gigantes históricos são apresentados pelo texto como os maiores operadores dessa mecânica de ondas que a humanidade já viu. Eles não se deixaram sintonizar pela selva. É a demonstração prática de que a higiene do espírito e a prece conseguem sobrepor qualquer caos mental ao redor. Bom, a gente fez uma jornada e tanto hoje. Recapitulando o nosso mergulho. A gente saiu da magia antiga com os totens e manitos, fomos para a ciência de Pavlov entender os gatilhos e os reflexos condicionados da nossa mente. E entendemos o perigo da nossa vulnerabilidade mental. Isso, a grande selva de pensamentos em que a gente habita sem nenhum antivírus natural. E claro, o entendimento da oração não apenas como um rito religioso, mas como um comutador poderoso capaz de alterar frequências e nos proteger. O verdadeiro manual de mecânica psicológica. Sem dúvida. E para quem está nos acompanhando, eu queria deixar um pensamento final provocativo baseado em tudo isso que a gente conversou. Uma reflexão nossa para a gente levar daqui. Vamos lá? O texto fala muito sobre usarmos a indução mental, a prece, para nos proteger e nos elevarmos dessa selva de pensamentos dos outros. Mas, se as nossas mentes funcionam mesmo como antenas emitindo e recebendo sem parar, qual é a qualidade da estação de rádio passiva que nós mesmos estamos transmitindo para as pessoas ao nosso redor? Nossa, excelente ponto. Pensa bem. Mesmo quando a gente está em total silêncio sentado na sala com a família, ou no trânsito, será que a nossa frequência está sendo um orvalho nutriente para alguém, ou será que nós estamos sendo a selva caótica e o pop-up de ansiedade na mente de quem está do nosso lado? Fica aí a provocação para a gente pensar sobre a nossa responsabilidade no ambiente psíquico. Valeu demais por acompanharem mais esse mergulho profundo nas ideias que moldam a nossa compreensão. A gente se vê na próxima.